Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa 10ª aula de hoje, vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo, mais propriamente sobre as virtudes e os dons do Espírito Santo. Para iniciarmos, nos deparamos com a pergunta: o que é a virtude? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1803, define virtude como uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática. Se adquirimos uma virtude por esforço próprio, desenvolvendo conscientemente um hábito bom, chamamos essa virtude de virtude natural. Percebemos que na própria definição de virtude, ela comporta esse movimento voluntário e consciente da pessoa em praticar atos bons e algo que seja habitual. É importante fazer de cara pelo menos duas considerações. A primeira delas, e talvez a mais importante, é sobre a própria palavra habitual, que talvez hoje não consiga exprimir exatamente o que a palavra virtudes significa em si mesma. Pois entendemos habitual como algo corriqueiro, como um costume. E o costume nos leva a praticar atos muitas vezes irrefletidamente. Quando estamos dirigindo do trabalho para casa, às vezes vamos conduzindo o automóvel sem sequer perceber. Aqueles que ainda usam carro manual, a transmissão da marcha, a rua, etc., porque nós já estamos habituados a ir do ponto A ao ponto B. Já sabemos o caminho automaticamente. Tanto é verdade que muitas vezes, quando saímos de casa, pegamos aquele caminho e temos que passar em outro lugar que não seja o trabalho ou a casa antes do trabalho, às vezes até passamos direto. Nossa, esqueci. Estava no automático para ir para o trabalho ou para casa. Não é esse o significado que comporta habitual, né, naquela definição clássica de virtude, pois para um ato ser virtuoso, ele tem que ser sempre um ato consciente e voluntário da pessoa. Não pode ser uma coisa irrefletida, uma coisa que seja um costume. Mas não vamos nos deter tanto sobre esse ponto agora, mas eu gostaria de fazer esse adendo. Uma outra coisa também que a própria palavra virtude vem do latim virtus, né? O radical, né? Virtus, que significa força. Ou seja, mostra que para se adquirir a virtude é necessário força. E força se ganha com uma repetição. A gente vai repetindo e aquilo dali, um exercício, por exemplo, uma atividade física, né? Ninguém vai começar uma atividade física, sempre uso bastante esse exemplo. Hoje a academia está muito em voga, né? Então ninguém vai começar uma atividade física, sei lá, colocando 50 quilos em cada lado de uma barra para fazer atividade, né? O supino. Você começa ali só com a barra, depois vai devagar, né? Tal. Assim também são os atos virtuosos, né? Vamos começando aos poucos, um passo depois do outro. E com o passar do tempo, vamos conseguindo progredir. Assim como progredimos a carga nos exercícios físicos, vamos progredindo também na nossa vida espiritual. Dito isto, nós percebemos que, por exemplo, né, um hábito ele consolida-se por essa repetição dos atos. Pouco a pouco se nos torna mais fácil dizer a verdade, por exemplo, mesmo que as suas consequências nos contrariem.
Chega um momento em que dizer a verdade é para nós quase como uma segunda natureza. E para mentir, temos que fazer força. Sempre costumo por pregar muito aos mais jovens, então usar esse exemplo da academia, né? Ir para a academia no começo parece ser uma coisa péssima, né? Primeiro que você vai contra a vontade. E quando você chega lá, você está fazendo atividade, nos primeiros dias você fica dolorido, parece que levou uma surra. E o que te leva a permanecer aquilo? Uma vontade firme, né? Só é olhar o objetivo, né? Sei lá, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, tal. Então, eu vou enfrentar todos esses desafios que envolvem a prática do exercício, a prática da atividade física. Mas à medida em que nós nos habituamos, ou seja, estamos ali voluntariamente, conscientemente fazendo, repetindo, parece que vamos gostando da coisa, né? A coisa vai se tornando natural fazer atividade física, a gente vai gostando daquilo, né? E acabamos sentindo falta dos dias que não fazemos. É um bom paralelo para a nossa vida espiritual. Os nossos hábitos, bons hábitos espirituais, vão se arraigando em nós, vão crescendo, né? E para nós vai se tornando difícil não fazê-los. Agora, claro, isso com o tempo e com o nosso esforço, a nossa disposição. Mas Deus, ele pode infundir diretamente uma virtude na alma humana, sem o esforço da nossa parte. Pelo seu poder infinito, pode conferir a uma alma o poder e a inclinação para realizar certas ações sobrenaturalmente boas. Uma virtude desse tipo, o hábito infundido na alma diretamente por Deus, chama-se sobrenatural. E a essas virtudes chamamos de virtudes teologais. São três: a fé, a esperança e a caridade. E chamam-se teologais porque dizem respeito diretamente a Deus. Cremos em Deus esperamos e a Ele amamos. Essas três virtudes, junto com a graça santificante, são infundidas na nossa alma na ocasião do batismo. A virtude da caridade, que é a capacidade de amar a Deus com amor sobrenatural, só se perde pelo pecado mortal. Mas, mesmo que se perca a caridade, a fé e a esperança permanecem. E aqui nós já percebemos que a virtude da esperança ela só se perde por um pecado direto contra ela, pelo desespero de não confiar mais na bondade de Deus e na misericórdia divina. E é claro, se perdemos a fé, perdemos também a esperança, pois é evidente que não se pode confiar em Deus se não se crê nele. É óbvio. E a fé, por sua vez, perde-se por um pecado grave contra ela, quando nos recusamos a crer no que Deus revelou. Além das grandes virtudes, a que chamamos teologais ou divinas, existem 4 virtudes sobrenaturais, que, juntamente com a graça santificante, são infundidas na alma pelo batismo. Chamam-se essas virtudes de virtudes cardeais ou virtudes morais. As 4 virtudes morais sobrenaturais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. É interessante perceber que nós falamos, né, que, olha, são adquiridas através de prática de hábitos, né? Mas ela tem esse duplo movimento, né? São infusas, são dadas por Deus na ocasião do batismo, mas talvez uma categoria aristotélica possa nos ajudar a entendê-la melhor, de ato e potência, né? Nós temos em nós, na nossa alma, essas disposições, mas nós devemos, com os nossos atos, com a nossa vontade, com essa disposição habitual, adquiri-las, não no sentido que nos faltava, mas de atualizá-las, ou seja, passar da potência para o ato, da potência para o ato. Tanto é que São Tomás de Aquino,
ele vai falar, né, que essa é o modelo de virtude mais perfeita, né, em relação às virtudes morais, né? Aquela que a gente vai, através dos atos, atualizando, nesse sentido, né, de transformando de potência para ato, né, executando-as. E por que elas recebem o nome de virtudes cardeais? Porque a palavra cardeais vem do latim cardus, que significa dobradiça, porque dessas quatro, se desdobram as demais virtudes que conhecemos. É interessante mencionar duas diferenças notáveis entre a vida natural e sobrenatural. Uma virtude natural, precisamente porque se adquire pela prática frequente e pela autodisciplina habitual, torna-nos mais fáceis os atos dessa virtude. Chegamos a um ponto em que, para dar um exemplo, se nos torna mais agradável ser sinceros do que insinceros. Mas uma virtude sobrenatural, que é diretamente infundida e não adquirida pela repetição de atos, não torna necessariamente mais fácil a prática da virtude. Não é difícil imaginar uma pessoa que, possuindo a virtude da fé em grau eminente, tenha tentações de dúvida durante toda a vida. Outra diferença entre a virtude natural e a sobrenatural é a forma como cada uma cresce. Uma virtude natural, como a paciência adquirida, aumenta com a prática repetitiva e perseverante, como já dissemos. Uma virtude sobrenatural só aumenta pela ação de Deus, e esse aumento é concedido por Deus em proporção com a boa vontade moral das nossas ações. Por outras palavras, tudo o que aumenta a graça santificante aumenta também as virtudes infusas. Crescemos em virtude tanto quanto crescemos em graça. Por isso que uma das jaculatórias que podemos rezar, repetindo aquilo que os apóstolos disseram a Jesus, é: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Quem faz crescer as virtudes teologais é Deus. Vamos nos deter, ainda que brevemente, sobre elas. Começando pela fé. Das três virtudes teologais infundidas pelo batismo, a fé é a fundamental. É evidente que não podemos esperar num Deus, nem amar um Deus em quem não cremos. Diz o Catecismo no número 150. A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revela, enquanto a adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé numa pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé, em toda essa dimensão e proporção, numa pessoa humana. Crer, em primeiro lugar, significa admitir algo como verdadeiro. Aqui nós temos presente, né, que olha, podemos acreditar ou admitir algo como verdadeiro de uma pessoa ou de uma proposição. Olhando o tempo, podemos dizer: creio que vai chover hoje. Parece ser verdadeiro diante de todos os elementos que eu tenho à minha disposição. Mas convém ter presente este ponto, que uma opinião não é uma crença. Talvez, no sentido comum, nós equiparamos isso no mesmo ponto, mas uma opinião não é uma crença. A fé implica certeza, mas nem toda a certeza é fé. Não digo que creio em alguma coisa se a vejo e compreendo claramente, pois, se assim o fosse, falando do mistério da Santíssima Trindade, que retomamos mais propriamente na aula passada,
Como poderíamos dizer que acreditamos no mistério da Santíssima Trindade se não temos certeza ou uma clareza absoluta sobre esse mistério? Crença ou fé é a aceitação de algo como verdadeiro, baseando-nos na autoridade de outro, por adesão pessoal a ele. Por exemplo, eu nunca estive na China, mas muitas pessoas que lá estiveram asseguram-me que esse país existe. E porque confio neles, creio que a China existe. É interessante, né? Você pode ver, mas eu ponho lá na internet, vejo um GPS e tal, mas ainda assim você está acreditando no testemunho da tecnologia, você está acreditando que aquela imagem, sabe, aquela leitura de um sonar, de um radar, de um satélite, é verdadeira, né? Então você está depositando, você está dando uma adesão pessoal a uma autoridade, que não é você, se você não esteve na China, por exemplo, né? Ou na Lua, talvez seja um exemplo ainda mais fácil. Eu vejo, mas será que eu vejo daquele jeito mesmo, né? Isso facilmente nós podemos chegar aqui numa discussão filosófica, né, sobre empirismo e tal, mas vamos fugir dela e, no fundo, voltar a ver a fé. Esse tipo de conhecimento, o da fé, né, que as afirmações que se aceitam pela autoridade de outros em quem confiamos e a quem aderimos pessoalmente, né? Havendo tantas coisas na vida que não compreendemos e tão pouco tempo livre para comprová-las pessoalmente, é fácil ver que a maior parte dos nossos conhecimentos se baseia na fé. Se não tivéssemos confiança nos nossos semelhantes, a vida pararia. Se a pessoa que diz, se não vejo, não creio, ou se não entendo, não creio, atuasse de acordo com essas palavras, bem pouco poderia fazer na vida. Por exemplo, né? Como entender, nem todos entendem como funciona nos mínimos detalhes o fato de você estar assistindo tão distante de mim um vídeo num canal no YouTube, né? Mas como exatamente acontece, né? A captação da imagem, levar essa imagem para uma plataforma e essa plataforma transmitir essa imagem para mim e tal, mas eu acredito, né? Eu estou vendo aí, parece que esse negócio funciona, né? Então, e todo o acúmulo, seria impossível acumular conhecimento, porque imagina, cada pessoa vai ter que ela mesma provar, experimentar todo o conhecimento que veio antes dela, para poder dizer que adere àquilo dali, né? Então, algumas coisas nós temos que dar como certas, né? Então, parece que tudo funciona, tá ali nos livros, tal, ok, tá bom. Parece que tem uma autoridade sobre isso. Se a gente não fizer, a coisa não anda, literalmente, sobre tudo, né? Não é comum, mas é possível que todas as autoridades humanas, por exemplo, se enganem com determinada afirmação, como aconteceu, por exemplo, com o ensinamento universal de que a Terra era plana. Apesar de que ainda parece que hoje uma outra pessoa fala sobre isso, mas é evidente que não o é. Não é comum, mas é possível que todas as autoridades humanas procurem enganar, como acontece, por exemplo, em regimes totalitários, que há uma distorção completa da realidade sendo conduzida pelas autoridades, né? Então, quando falamos aqui, né, mas Deus, ele não pode enganar-se a si mesmo, nem enganar os outros, porque ele é a sabedoria infinita, ele é a verdade infinita. Deus não pode contradizer-se a si mesmo, né? Por isso, acreditar nele não nos decepciona e não nos leva ao erro. Especular se haverá três pessoas em Deus ou se Jesus está realmente presente na Eucaristia é questionar a credibilidade de Deus ou negar a sua autoridade. Na realidade, é rechaçar a fé divina.
Por que nós acreditamos nisso? Porque Jesus disse. E ponto. Ele não pode mentir, porque a mentira é uma contradição à verdade e ele é a verdade. Foi assim que ele se manifestou a nós ao dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela mesma razão, a verdadeira fé deve ser completa. Eu não posso escolher o que eu creio. Não, eu acredito no batismo, eu acredito aqui na confissão, mas na Eucaristia, não. Na Eucaristia, não. Ah, eu acredito no céu. Ah, no purgatório até faz sentido, mas no inferno, inferno não, eu não acredito. Então, só olha, se Deus revelou tudo isso, eu não posso escolher dizer, ah, não, aqui Deus está equivocado, né? Porque se Deus está equivocado aqui, o que me garante que aqui também não? Entende? E assim, se Deus está equivocado, qual é a definição e o conceito de Deus que eu tenho, né? E se eu não percebo que isso foi uma verdade revelada por Deus, falta-me aprofundar na minha fé, né? A fé de que falamos é sempre uma fé sobrenatural. Sem esta fé, os que alcançaram o uso da razão não poderiam salvar-se. A virtude da fé salva a criança batizada, mas quando se adquire o uso da razão, deve haver também atos de fé. Naquele sentido que falávamos anteriormente, nós, pelo batismo, recebemos a salvação de Deus, conquistada para nós por nosso Senhor Jesus Cristo, mas à medida em que podemos, devemos manifestar a nossa adesão a essa salvação, a essa fé, dizer eu quero, com gestos concretos. Há outras duas virtudes sobrenaturais, a esperança e o amor. É doutrina da nossa fé cristã que Deus dá a cada alma que cria a graça suficiente para que alcance o céu. Disso já falamos na aula passada. A virtude da esperança, infundida na alma pelo batismo, baseia-se neste ensinamento da Igreja de Cristo e dele se nutre e se desenvolve com o decorrer do tempo. A esperança define-se como a virtude sobrenatural pela qual confiamos que Deus, que é todo-poderoso e fiel às suas promessas, nos concederá a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la. Por outras palavras, ninguém perde o céu, senão por culpa própria. Por parte de Deus, a nossa salvação é certa. É somente a nossa parte, a nossa cooperação com a graça de Deus, o que torna a coisa incerta. É justamente nisso que baseamos a nossa esperança. Deus é fiel, Deus não se contradiz a si mesmo, e ele disse que iria preparar para nós um lugar. Ponto. Acabou. Desde que nós não rechacemos esse lugar, iremos para ele. Ao chegarmos ao uso da razão, esta virtude deve traduzir-se em atos de esperança em Deus e nas suas promessas. O ato de esperança, ele deveria ocupar um lugar proeminente nas nossas orações diárias. É uma forma de oração especialmente grata a Deus, já que manifesta ao mesmo tempo a nossa completa dependência dele e a nossa absoluta confiança no amor por nós. É evidente que o ato de esperança é absolutamente necessário para nos salvarmos. Nutrir dúvidas sobre a fidelidade de Deus em manter as suas promessas ou sobre a eficácia da sua graça em superar as nossas fraquezas humanas é um insulto blasfemo a Deus. Talvez um dos pontos que hoje tem ganhado cada vez mais repercussão entre nós é essa questão do escrúpulo. O escrúpulo é também um pecado contra a virtude da esperança, porque faz-nos duvidar da misericórdia de Deus, do amor de Deus que nos redime, que nos salva e faz-nos duvidar das promessas de Deus de salvação. Parece que o nosso pecado está além
do poder de Deus, né? Essa promessa de salvação do Senhor. Por isso, nos colocamos frequentemente em apuros, né? É também um pecado contra a esperança. Em resumo, não poderíamos viver uma vida autenticamente cristã se não tivéssemos confiança no resultado final. Quão poucos teriam a fortaleza suficiente para perseverar no bem se só tivessem uma possibilidade em 1 milhão de ir para o céu. Exatamente, né? Essa não é a nossa realidade, graças a Deus, né? Deus nos quer salvar a todos. Daqui se segue que a nossa esperança deve ser firme. Também é bom não perder de vista que o fundamento da esperança cristã se aplica aos outros, tanto quanto a nós mesmos. Deus não quer só a minha salvação, mas a de todos os homens. Esta verdade levar-nos-á a não nos cansarmos de pedir pelos pecadores e descrentes, especialmente pelos mais próximos, por relações de parentescos ou de amizade, de rezar pelos nossos irmãos, ainda que pareçam-nos distantes de Deus, pareçam-nos resistentes à graça de Deus, mas, volto a dizer, Deus quer o mesmo que nós, a salvação daquela alma. Deus pode, Deus quer aquilo dali. Então, ele há de ali inquietar aquela alma com a graça atual, né? Para que ela vibre de amor por Deus e tome consciência da necessidade que ela tem por Deus. A única virtude que permanecerá sempre conosco é a caridade. No céu, a fé cederá lugar ao conhecimento. Não haverá necessidade de crer em Deus quando o virmos. Já estamos vendo Ele, né? A esperança também desaparecerá, já que possuiremos a felicidade que esperávamos. O céu já é a posse daquilo que esperávamos. Mas a caridade não só não desaparecerá, como só alcançará a plenitude da sua capacidade no momento estático em que virmos a Deus face a face. Caridade divina na nossa alma, no batismo, juntamente com a fé e a esperança, é implantada ali naquela ocasião, define-se como a virtude pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Amamos a Deus por si mesmo, não por interesse, não por ser um canal da nossa salvação, sabe, ou por medo de ir para o inferno. Não, amamos a Deus por Ele mesmo, né? Por Ele ser o sumo bem, a suma felicidade. Amamos a Deus por Ele mesmo. É a chamada rainha das virtudes, porque as outras, tanto as teologais quanto as morais, nos conduzem a Deus, mas a caridade é aquela que nos une a Deus. Onde houver caridade, estarão também as demais virtudes. Ama a Deus e faz o que quiseres, disse um santo. É evidente que se amarmos de verdade a Deus, nos será grato fazer somente o que for do seu agrado. Uma pessoa pode amar a Deus com amor natural, ao contemplar ali a bondade, a misericórdia divina, os benefícios que Ele concede. Podemos sentir inclinados a amá-lo, como se ama qualquer pessoa amável, qualquer amigo que nos é simpático, que sempre é solícito. Parece que gostamos muito dele, amamos eles. Certamente, uma pessoa que não teve ocasião de ser batizada ou que está em pecado mortal e não tem possibilidade de se confessar, não poderá salvar-se a não ser que faça um ato de amor perfeito a Deus, isto é, um ato de amor desinteressado. Amor a Deus por Ele ser infinitamente amável, amor a Deus só por Ele mesmo. Para um ato de amor assim, também precisamos da ajuda divina, sob a forma da graça atual, mas ainda assim estamos em face de um amor
sobrenatural. Só pela inabitação da alma de Deus na nossa alma, né? Pela graça sobrenatural, a que chamamos de graça santificante, é que nos tornamos capazes de um ato de amor sobrenatural. A razão pela qual o nosso amor se torna sobrenatural está em realmente que o próprio Deus, que se ama a si mesmo através de nós. E aqui nós percebemos que amamos com esse amor sobrenatural quando a graça santificante está em nós, porque nós entramos nessa relação da Santíssima Trindade. Incorporados no Filho, nós participamos dessa relação de amor perfeita do Filho para o Pai e do Pai para o Filho no Espírito Santo. Assim, amamos com um amor sobrenatural. Esta mesma virtude da caridade torna possível amar o próximo com um amor sobrenatural. Amamos alguém não como um mero amor natural, simplesmente por ser uma pessoa agradável, por ser de boa índole, por nos darmos bem, etc. Este amor natural não é mau, mas não há nele nenhum mérito sobrenatural. Jesus fala no Evangelho, né? Amai os vossos inimigos. Né? Justamente porque se a gente ama um amigo, ele nos corresponde, eu não gosto de usar muito esse verbo, mas talvez ilustra bem, já nos paga esse amor com o amor dele, ou com a bondade que ele nos faz. O inimigo não. Pela virtude divina da caridade, tornamo-nos veículo, instrumento pelo qual Deus, através de nós, pode amar o nosso próximo. Isso é bonito, né? É que Deus que habita na nossa alma, naqueles que estão em estado de graça santificante, ama o próximo através de nós. E apesar dos defeitos do próximo, né? O nosso papel consiste apenas em oferecermos-nos a Deus, em não levantar obstáculos ao fluxo do amor de Deus. O nosso papel consiste em ter boa vontade para com o próximo, por amor de Deus, porque sabemos que é isto o que Deus quer. Querer bem e rezar e estar disposto a ajudar a pessoa do escritório ao lado que lhe passou uma rasteira, a vizinha da frente que é fofoqueira, ou aquele criminoso que saiu nos jornais por ter violentado e assassinado uma criança, tal. Se perdoá-los já é bastante duro, como poderemos amá-los? Com efeito, de um ponto de vista meramente natural, não somos capazes de fazê-lo. Mas, com a divina virtude da caridade, podemos. Mais ainda, devemos fazê-lo, ou nosso amor a Deus será uma falsidade e uma ficção. Mas tenhamos presente que o amor sobrenatural, seja a Deus, seja ao próximo, não tem que ser necessariamente emotivo. O amor sobrenatural reside principalmente na vontade, não nas emoções. Podemos ter um profundo amor por Deus, conforme prova a nossa fidelidade aos seus preceitos, e não senti-lo de modo especial. Amar a Deus significa simplesmente que estamos dispostos a qualquer coisa antes de ofendê-lo com um pecado mortal. Mesma coisa em relação às pessoas. Amá-la com amor sobrenatural não é simplesmente, sabe, fazer aquela festa ou sentir toda aquela emoção ao ver aquela pessoa. Não, mas é um ato de vontade, e um ato de vontade que se expressa, por exemplo, em querer o céu para aquela pessoa. Sempre uso essa imagem, peço muita licença às vovós, né? Mas Deus não é e não nos quer vovós complacentes, que passam a mão na cabeça não importando o erro do seu neto, dos seus filhos, tal. Mas, olha, eu quero o céu, amar é querer o céu. Então, se eu quero o céu para essa pessoa, a punição por um delito que ele cometeu vai ajudá-lo a isso, então, que ele seja punido. Desejo essa punição por amor, para que naquela punição aquela pessoa encontre a conversão. Amar também não significa dizer ser amigo,
viver junto, unido o tempo todo, né? Existem pessoas com as quais ainda isso não é possível e nem por isso devemos odiá-las, né? Devemos amá-las, querer o céu para elas, certo? Dito isto, passamos para as maravilhas interiores que o Espírito Santo enriquece a nossa alma. No riquíssimo dote que acompanha a graça santificante estão incluídos os 7 dons do Espírito Santo. Estes dons, os dons da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, são qualidades que se comunicam à alma e que a tornam sensível aos momentos da graça, aos movimentos da graça, e lhe facilitam a prática da virtude. O Catecismo da Igreja diz-nos que a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo, que são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do mesmo Espírito. Vamos passar por cada um deles, ainda que rapidamente. O primeiro é o dom da sabedoria, que nos concede o adequado sentido de proporção para sabermos apreciar as coisas de Deus. Depois, o dom do entendimento dá-nos a percepção espiritual necessária para entendermos as verdades da fé em consonância com as nossas necessidades. Terceiro dom, o dom de conselho, aguça o nosso juízo. Com a sua ajuda, percebemos e escolhemos a decisão que será para maior glória de Deus e nosso bem espiritual. O dom de fortaleza. Uma vida cristã tem que ser necessariamente, em algum grau, uma vida heróica. E esse dom robustece a nossa alma para esse heroísmo. O dom de ciência comunica-nos a faculdade de saber fazer. A destreza espiritual torna-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou prejudicial. O dom da piedade. A palavra piedade, no seu sentido original, diz respeito à atitude de uma criança para com seus pais, que é uma combinação de amor, confiança e reverência. Por isso, o dom da piedade incita-nos a praticar a virtude, a manter uma atitude de confiante intimidade com Deus. Finalmente, o dom do temor de Deus, que equilibra o dom da piedade. É muito bom contemplarmos a Deus com os olhos de amor, confiança e terna reverência, mas é também muito bom nunca esquecer que Ele é o juiz de justiça infinita, diante de quem um dia teremos que responder pelas graças que nos concedeu. Essa lembrança nos dá um santo temor de ofendê-lo pelo pecado. É aquele respeito pela magnificência de Deus, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. São esses os auxiliares das graças, os seus lubrificantes, como o lubrificante no motor do carro, né? Ali são predisposições para a santidade que, junto com a graça santificante e as virtudes teologais e morais, o batismo infunde na nossa alma. Os frutos do Espírito Santo são os resultados da graça santificante e das virtudes e dos dons que a acompanham. Esses frutos exteriores da vida interior são perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da glória eterna. A tradição da Igreja enumera em 12 os frutos do Espírito Santo. São eles: a caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade.
E aí, passando por eles, né, vamos percebendo esses frutos, temos um retrato do homem e da mulher cristãos. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Podemos conferir o nosso perfil com um retrato e ver onde nos separamos dele. Talvez pedir ao Espírito Santo, né, a isso, essa conformação cada vez maior e ver, né? Aqui, olha, aqui são os frutos, né? Eu encontro esses frutos do Espírito Santo na minha alma. Quais deles têm faltado, né? Quais deles eu preciso procurar mais e melhor? Agora, passando ainda aqui rapidamente pelas virtudes morais, nós percebemos aqui um axioma da vida espiritual diz que a graça aperfeiçoa a natureza. O que significa que quando Deus nos dá a sua graça, não aniquila antes a nossa natureza humana para colocar a graça em seu lugar. Deus acrescenta a sua graça ao que já somos. Os efeitos da graça em nós, o uso que dela fizermos, está ali condicionado em grande parte pela nossa constituição física, mental, emocional, afetiva, etc. A graça não faz de uma pessoa com grandes dificuldades de intelectuais, cognitivas, um grande gênio, assim, de repente, né? Nem endireita as costas de quem está corcunda, nem normalmente transforma alguém que é neurótico em uma pessoa equilibrada, né? Pelo contrário, né? Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer o que estiver ao seu alcance para tirar os obstáculos à graça, né? A graça, ela não anula a nossa natureza, né? Mas ela convida a nossa resposta, convida a nossa natureza a responder à graça, né? Ou seja, a nos deixar aperfeiçoar pelos influxos da graça, né? Esse é o ponto. E assim nós percebemos a necessidade de um esforço pessoal nosso, né? Que não é, isso tem que ficar muito claro, não é uma mágica, né? Que vai acontecendo na nossa vida e no estalar de dedos um defeito desaparece, né? Se a gente não luta, a gente não vai conseguir superá-lo. Deus nos ajuda, Deus faz 99,9%, mas aquele 0,1% precisa ser feito por nós. Porque Deus quer contar com a nossa ajuda, Ele não viola a nossa natureza, Ele não viola a nossa liberdade. Por virtudes morais distintas das teologais, entendemos as virtudes que nos inclinam a levar uma vida moral íntegra, ajudando-nos a tratar as pessoas e as coisas com retidão, quer dizer, de acordo com a vontade de Deus. Possuímos estas virtudes na sua forma sobrenatural quando estamos em graça santificante, pois neste caso beneficiamos de uma certa predisposição, certa facilidade para a sua prática, juntamente com o mérito sobrenatural correspondente ao seu exercício. Talvez se compreenda melhor o que acabamos de dizer se examinarmos em detalhes algumas das virtudes morais. Sabemos que são 4 e a elas chamamos as principais, né? As principais virtudes morais são as virtudes cardeais, são elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Passando rapidamente por elas, falamos que a prudência é a faculdade de julgar retamente. Uma pessoa temperamental, né? Uma pessoa impulsiva, propensa a ações precipitadas, a juízos temerários, instantâneos,
terá de enfrentar a tarefa de tirar essas barreiras para que a virtude da prudência possa atuar nelas efetivamente, né? Santo Tomás dizia que a virtude da prudência é a virtude do governo, é aquela virtude que nos ajuda na tomada de decisão. E a virtude da prudência, segundo o mesmo Santo Tomás, na Suma, ela comporta 3 passos. O primeiro, a deliberação, o segundo, a decisão, e o terceiro, o império, ou seja, que é a concretização daquilo que foi decidido, né? E é justamente no império, ou seja, na execução daquilo que foi decidido, é que ela encontra o grau de perfeição. Gosto sempre de dizer uma história, não sei bem se ela se passou realmente, que diziam que os monges estavam para escolher um novo abade, né, do seu mosteiro e ficaram em dúvida entre 2 nomes. Um que tinha uma fama de santidade muito grande, né? Outro que era um homem muito sábio. E ficaram naquela dúvida, na votação ninguém se decidia, foram procurar São Bernardo de Claraval. Olha, temos esses 2 nomes, precisamos de um conselho. E São Bernardo disse, né, aos, aos santos que rezem por nós, aos sábios que nos ensinem, aos prudentes que nos governem. Esse é o ponto, né? A virtude da prudência é, para nós, a virtude do governo. E por isso ela é a mãe das virtudes cardeais, das virtudes morais, né? Sem prudência não é possível as demais virtudes. Vamos à segunda, a virtude da justiça. Ela aperfeiçoa a nossa vontade, assim como a virtude da prudência aperfeiçoa a nossa inteligência. Salvaguarda os direitos dos nossos semelhantes. A justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. A virtude da fortaleza, a terceira virtude cardeal, inclina-nos a fazer o bem apesar das dificuldades. A fortaleza, nos diz o Catecismo da Igreja, no número 1808, é uma virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na procura do bem. A quarta virtude cardeal é a virtude da temperança, que nos ajuda a dominar os nossos desejos e, em especial, a usar dignamente das coisas que agradam aos sentidos. É necessária especialmente para moderar o uso dos alimentos e bebidas. A temperança, nos diz o Catecismo, no número 1809, é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre o instinto e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Dito isto, nós avançamos e podemos ver ali também, por último, né, no Sermão da Montanha, aquele bonito sermão pronunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, relatado por São Mateus, que vai do capítulo 5º ali ao capítulo 7º do seu Evangelho, ali os conselhos evangélicos, né, de Cristo, aquilo que chamamos de bem-aventuranças, né? Eles estão ali no cerne, no coração da pregação de Nosso Senhor, né? Nos deixam ali entrever o rosto de Cristo, né? As bem-aventuranças, e aí nós vamos avançar ainda aqui rapidamente por elas, mas Jesus fala, bem-aventurados os que têm espírito de pobreza, os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança, a primeira das 8, lembra-nos que o céu é para os humildes. Tem espírito de pobreza os que nunca esquecem que tudo o que são e possuem lhes vem de Deus, sejam talentos, saúde, bens ou filhos. Jesus sublinha este ensinamento repetindo a mesma consideração na segunda e na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A terra a que Jesus se refere é evidentemente uma singela imagem poética para
designar o céu, é claro, né? Os mansos, de que Jesus fala na segunda bem-aventurança, não são pusilânimes, aquelas pessoas sem força, que baixam a cabeça para tudo, né? Sem sangue, né? Os verdadeiros mansos não são de maneira nenhuma personalidades fracas. É necessária uma grande fortaleza interior para aceitar decepções, reveses, mesmo desastres e manter em todo momento o olhar fixo em Deus e a esperança incólume. Bem-aventurados os que choram, continua Jesus na terceira bem-aventurança, porque serão consolados. De novo, como nas duas bem-aventuranças anteriores, impressiona-nos a infinita compaixão de Jesus pelos pobres, pelos infelizes, pelos aflitos e atribulados. E, continuando, quem tem fome e sede de justiça, pois serão saciados aqui na terra. É justamente mostrando-nos que devemos ter esse zelo pela justiça, quer se trate da justiça no relacionamento com os outros, quer se trate na justiça em termos mais elevados, que é no nosso relacionamento com Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, continua Cristo, porque alcançarão misericórdia. É tão difícil perdoar a quem nos ofende, tão duro acolher com paciência o fraco, o ignorante. Mas aqui está a própria essência do espírito cristão. Não poderá haver perdão para quem não perdoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança não se refere principalmente à castidade, como muitos pensam, mas o esquecimento próprio, a necessidade de ver tudo do ponto de vista de Deus e não do nosso. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ao ouvir estas palavras de Cristo, tenho de perguntar a mim mesmo se sou foco da paz e da harmonia no meu lar, centro da boa vontade na minha comunidade, apaziguador da discórdia. É esse o caminho direto para o céu. Por fim, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E com a oitava bem-aventurança, baixamos as nossas cabeças, um tanto quanto envergonhados pela pouca generosidade com que enfrentamos os insignificantes sacrifícios que a nossa religião nos exige, em comparação com os de tantas almas dos nossos irmãos ao longo da história que foram capazes de dar a sua própria vida com Cristo. Peçamos nós agora à Virgem Maria, aquela que tão heroicamente suportou tantas contrariedades, tantos sacrifícios, tantas dores por amor a Cristo, que nos ajude também nós a enfrentarmos com bravura e heroísmo todas as dificuldades que nos aparecem ao longo da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Até mais.